Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de direito previdenciário na atualidade e vou procurar ser o mais simples possível, né? Até porque nós temos grandes nomes aí na mesa, eu quero ouvi-los. Então, vamos começar. Bom, primeira grande questão, né? Quem já não viu isso aí, né? O INSS, o vilão, né? Tá lá. E agora começou uma política aí meio estranha, né? Eu comecei a ver nas agências as pessoas falando, venha sozinho, você não precisa de ninguém, o INSS cuida de você, né? Não, beleza, tranquilo. Falar isso é bacana. Agora estão fazendo? Estão? Não, obviamente que não. Você vai tentar marcar pelo sistema fora do ar, não é isso? Então o que estão fazendo? Não estão. Então falar que o INSS está cuidando, será que está? Não tem mais fila, gente, porque agora o atendimento é via 135 ou pela internet, é virtual, né? Não tem fila. Aí, ó, isso aqui é uma agência no final do ano passado. Marcou, tá todo mundo lá esperando. Então não é por aí, né? Aqui, ó, a filinha interna, que beleza. Então vamos mostrar como quebrar essa questão aí do benefício em apenas 15 minutos. E o cliente chega no escritório falando, doutor, o senhor vai lá, eu fico aqui esperando, o senhor vai e volta em 20 minutos, tá bom para o senhor? O senhor já volta com os benefícios previdenciários? E aí vamos lá, perfil do INSS, 40 mil servidores, administração central, beleza, lá em Brasília, 5 gerências regionais, 100 gerências executivas, muito bem, estamos indo bem, 226 atendimentos feitos por dia, 4,5 milhões de atendimentos feitos por mês, beleza, 500 mil de processos despachados, opa, começou a complicar. Se entra 4 milhões e meio e eu respondo só 500 mil ou meio milhão, o que acontece com os outros 4 milhões? Mas espera aí, gente, e os 15 minutos? E outra coisa, o prazo legal de resposta para o INSS é de 30 dias. Ele tem que responder em 30 dias. Será que ele responde? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 12 anos, um aluno chegou para mim na quinta-feira mostrando 12 anos. Mas vamos lá, artigos 48 e 49 da Lei 9784/99, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Caso o servidor público, que está lá no INSS, não responda o processo administrativo dentro do trintídio legal, ele sofrerá, mas aí o advogado tem que saber fazer, ele sofrerá um processo administrativo disciplinar, capitulado na Lei 8.112/90, artigos 116 e 117. Então, quando eu faço o meu requerimento enquanto advogado, eu já coloco lá, o prazo de resposta é de 30 dias, nos termos da lei. Se não responderem no prazo legal, haverá abertura de processo administrativo disciplinar. E aí, muitos aqui já sabem, né, dos colegas, colocou desse jeito, a resposta vem normalmente no prazo legal. E se não vier, Carlão? Processo administrativo disciplinar. Eu não quero que ele goste de mim, eu quero que ele conceda o benefício do meu segurado, do meu constituinte, do meu cliente. Né? Agora, qual o problema que eu tenho? A grande maioria dos advogados, infelizmente ainda hoje, faz direito previdenciário de ouvir dizer. Faz com o modelão do Google. Carlão, achei um modelão no Google, só fiz Ctrl+C, Ctrl+V e mandei. Dá? E aí você pega uma decisão do juiz também de Ctrl+C, Ctrl+V. Esses dias uma colega trouxe para a gente, ela entrou pedindo a concessão do salário maternidade e o juiz deferiu porque a pessoa não estava incapaz para o trabalho. A outro, o professor Rodrigo está ali, professor Rodrigo, professor Arismar, professor Roberto, né, todos que compõem o grupo docente do Legário, professor Marco Seral. O outro, nós entramos com um processo para comprovar união estável para gerar pensão por morte. Então, pensão por morte com a comprovação de união estável lá em Cachoeira Paulista. O juiz indeferiu falando, olha, não tem início de prova documental. Prova documental válida para comprovar a união estável seria a certidão de casamento. O que eu faço com uma coisa dessa?
Eu faço o quê? Mas esse não é o nosso dia a dia? O perito não olha. O perito do INSS chega para você, fala, doutor Carlos estava até me comentando, depois ele vai contar melhor para vocês, né? Perícia grupal. Agora é moda. Igual o peixe urbano, tudo em grupo é gostoso. Perícia grupal. Agora o INSS, em vez de falar levanta-te e anda de um em um, ele fala geral. Levanta-te e andam. Ai, venham. Todo mundo está bem. Não dá, gente, para. Né? Então aqui eu vou pedir, sim, a abertura de processo administrativo disciplinar. E aí, uma dica para vocês. A hora que eu abrir o processo administrativo disciplinar, eu vou colocar depois lá no site, para vocês, lá do Legale, um modelo de processo administrativo disciplinar para servidor público do INSS. A hora que vocês entrarem com isso, vocês vão encaminhar uma cópia para a CGU também, para a Controladoria Geral da União. E aí vocês vão ver como dá certo. Dá certo? Dá muito certo. Mega certo. Então, enquanto os outros que estão fazendo nas coxas vão demorar 3 anos, os previdenciaristas vão demorar 30 dias. Essa é a diferença de saber fazer. Outro problema que surge, o advogado vai no INSS, e aí, doutor, fez os prévio agendamento? Não sei desse prévio agendamento. O senhor não fez o prévio agendamento? Não ligou 135? Não acessou a internet? Não. Então não vou atender o senhor. Ah, vai. Mas vai mesmo. Eu tenho que lembrar que eu tenho uma prerrogativa legal. O meu direito é igual ao do cidadão. Só que eu tenho uma prerrogativa. A Lei 8.906/94, nos seus artigos 6º e 7º, ela determina os direitos do advogado. E eu não posso adentrar em qualquer repartição pública e lá realizar o ato privativo que eu tiver que realizar a qualquer horário, desde que esteja presente o servidor? Sim ou não? E o INSS se encaixa nesse perfil? Ah, legal. Então eu posso chegar lá e falar, e aí, feio, protocoliza para mim. E se ele falar, não vou protocolizar nada, o que eu faço? Hã? Eu faço o quê? Ah, eu faço um processo administrativo disciplinar. Mas quando o servidor público deixa de praticar um ato que ele deveria estar praticando, o que acontece? Eu vou ter desídia e posso ter uma eventual prevaricação. Então eu vou pedir. Chega! Ah, Carla, eu não gosto de ficar brigando com o advogado todas as vezes, ficar lá brigando, eu enquanto advogado ficar brigando lá com o INSS. Então interpõe um mandado de segurança das prerrogativas legais. Carlos, aonde está o modelão do mandado de segurança? Para eu fazer Ctrl+C e Ctrl+V. www.direitonaprática.com.br, está lá o modelo de prerrogativas. A grande maioria dos alunos do Legale já tem a liminar, todos andam com a liminar debaixo do braço. Normalmente, naquele dia de sol, né? Quando eles vão no INSS, põe debaixo do braço e vai. 1 hora depois entrega para o cara. Mas por quê? Brincadeiras à parte, eu tenho que lembrar o que é ser advogado. Que muitos aqui esqueceram, né? Quando eu estou lá, eu estou defendendo o meu cliente. Se eu for tão fraco como o cliente, que defesa eu vou fazer? E aí eu não estou pedindo nenhum favor, não estou pedindo nada. Eu estou pedindo que seja cumprida a lei. E o servidor público é obrigado a seguir a lei. E tem uma lei federal falando que ele vai me atender. Então ele vai me atender. E o que é engraçado é eu chegar na agência e a primeira coisa que o servidor perguntar é, tem liminar? Como se quem tem liminar vai ser atendido, quem não tem, não. A liminar do direito líquido e certo, a liminar trazida pelo remédio heróico, a liminar trazida pelo mandado de segurança. Quer dizer, o advogado tem que entrar com o processo para poder exercer. Brincadeira, né? Mas vamos dar mais uma dica. Instrução normativa número 45, está lá falando que o advogado não pega a fila. Que o atendimento nas agências dos programas de melhoria e atendimento da Previdência Social tem como oferta para melhor comodidade do segurado o atendimento com hora marcada, mas não de forma obrigatória. Então invoca a instrução normativa também 45, fala aí, filho, na sua instrução também está escrito, porque ele é cheio de chegar, a gente chega lá e ele fala, não pode, ah, mas está onde? Doutor, está nas leis, o senhor não sabe a lei? O senhor não é doutor das leis? E o advogado com vergonha faz aquela cara de cachorrinho que fez pum na igreja e sai. Não! Que lei? Na minha lei fala que eu posso protocolizar. Na sua lei, que é a instrução normativa, também fala que eu posso. Então eu posso.
Vamos começar a lembrar disso, é demais. Beleza? São 3 call centers, o que atende aqui em São Paulo fica lá no Nordeste. Por quê? Não sei. Não sei. São 1.185 agências para 5.000 e lá municípios. Olha como a gente é eficiente. Eficiente pra caramba. Né? São 69 pré-imóveis. Né? Bonitão. Eu nunca vi um ao vivo, eu só sempre vejo por foto. Vamos ver se vai abrir aqui. Olha lá, que bonitinho. Pré-imóvel. Hã? Imaginou cobrir o Brasil inteiro com 69 veículos? 10 pré-barco. Tinha 6, o governo Lula entregou mais 4. Agora nós temos 10 pré-barco. Famosa chalana véia previdenciária. Velocidade de cruzeiro. 10 quilômetros descendo o rio. Então o cara chega lá, vim aqui ver os benefícios, porque ele vai parando as populações ribeirinhas, né? Vim aqui ver o meu benefício. Pega a documentação, nós vamos analisar. Quando eu voltar, eu falo se tem ou não tem. 1 ano depois, porque subiu o rio, está voltando. Olha, falei, amor, voltou os barcos do INSS, agora eu vou aposentar. Então vai lá, Zé. Chega o Zé lá. E aí, cadê minhas aposentadorias, feio? Então, tá faltando uns documentozinhos aí, o senhor providencia, depois o senhor traz de novo. Agora, falar que a Previdência é eficiente, faça-me o favor, não dá, entendeu? Vamos ser honestos. Ela melhorou? Melhorou. Agora, está eficiente? Não, não está. Aí são 2 coisas diferentes. São 75 milhões de brasileiros em torno do INSS. Se eu for colocar a Seguridade Social, que muito se falou aqui nas primeiras palestras da manhã, eu vou ter toda a totalidade dos brasileiros. Porque daí eu tenho saúde, direito de todos, e assistência, quem for miserável ou quem dela necessite. Né? Beleza? Bom, deixa eu passar aqui, isso aqui não interessa para vocês. Aqui, ó, regra 95/85, primeira atualidade. Vocês sabem que, infelizmente, né, que com muita dor no coração, eu sou um dos responsáveis por essa regra 95/85. Os meus alunos sabem disso. Eu, enquanto consultor nacional dos sindicatos aposentados, fui convocado para criar uma regra para acabar com o famigerado fator previdenciário. Como especialista em direito de regime próprio, eu trouxe a regra paralela do regime próprio para o regime geral. E apresentei ela, né, com a maior boas intenções, falando, olha, vamos acabar com o fator, e para cada ano trabalhado a mais, vai matar 1 ano na idade. Uma regra bonitinha, vamos diminuir aí os 80% maiores salários de contribuição, vamos para 70%. E os caras balançavam a cabeça. A gente virou as costas, a regra ficou seca e mantiveram o fator. E colocaram um indexador lá, quem quiser ver, está lá no projeto do deputado federal Pepe Vargas, que é importante falar. Está escrito assim lá, que para cada ano antecipado na idade, fora da regra 85/95 que deve vir agora, a pessoa perderá 5%. Isso quer dizer, se eu me aposentar com 51 anos de idade, comecei a trabalhar aos 16, mais 35, 51. 51 de idade, 35 de contribuição, 51 para 60, faltam quantos? 9. 9 vezes 5. 45. Menos 45%. Quando começa a regra? Provavelmente esse ano. Mas por que começa a regra? Não sei se vocês estão acompanhando. Foi assinado um acordo sindical no final do ano de 2009 entre as centrais sindicais e o governo Lula. Esse mesmo acordo sindical que o governo Dilma agora bateu e falou, ó, o salário mínimo é assim por causa do acordo sindical lá assinado. Esse mesmo acordo foi assinado pela regra 95. Vem? Vem. Só isso que muda? Não. O estudo do IPEA trouxe uma novidade aí, descobriu que a mulher é que é o problema previdenciário. A mulher vive muito. Vocês têm que começar a morrer, mulherada. Não dá dando, não. A mulher vive muito e vive mais que o homem, então ela aposenta antes, recebe mais, mata o marido e ainda recebe a pensão do cara. Aí, o que aconteceu? Estão querendo colocar a igualdade para homens e mulheres. Isso está tramitando em caráter sigiloso, mas só nós sabemos. A ideia é colocar a idade para homens e para mulheres. E teve lá um senador muito espertinho,
que sugeriu a idade da aposentadoria de homens e mulheres 67 anos de idade. Aí tem um problema. O estudo compacto do IBGE para o homem fala que o homem vai viver 67,6. Aposentou, senhor... Ayrton, você já era. Você já era. Vai fazer serão aqui. Não vai dar certo, hein? Tá certo isso? Não. Agora, falar que a Previdência está quebrada, como a Previdência está quebrada, tantos bilhões de reais. Na última reunião que a gente teve com o Gabas, no final do ano passado, com o ex-ministro da Previdência Social, ele nos confidenciou, está até no nosso blog, a Previdência está indo buscar, ou deveria estar indo buscar, 400 bilhões de reais que algumas empresas devem para a Previdência. Antes de falar de alteração previdenciária, vai cobrar o que estão devendo. Né? Porque só a gente tuque, não dá. Isso aí vai atrapalhar muita gente. E tem uma outra particularidade. Em regra, não existe direito adquirido a sistema. Eu tenho mera expectativa de direito. Se mudar a regra faltando um dia, mudou. E aí é regra nova para mim. Então, vou me aposentar com 65, mudou a regra 70. Daí eu falo, beleza, estou forte, vou trabalhar mais 5. Quando eu vou me aposentar com 70, muda a regra de novo, 80. Vou forte, vou. Agora é 90, não, aguento. Agora é 120. Se for espírito igual o professor Rodrigo, manda verbal o tempo para jogar na outra vida, né? Porque só assim, a sequência está meio complicada. Mas, né? Agora, brincadeiras à parte, é isso que eu estou vendo. Eu vi isso no servidor público, acompanhei no servidor público, que aconteceu isso no serviço público, vem alteração também no regime próprio, e agora vem alteração no regime geral. Como é que a gente faz? É um seguro público, compulsório, mas que parece que está ficando cada vez mais longe, né? Bom, segurado obrigatório sem contribuição. Artigo 9º, decreto 3048/99, diz que é segurado obrigatório da Previdência Social todo aquele que realiza atividade remunerada, com ou sem vínculo de emprego, a título precário ou não, assim como aquele que a lei define como tal. Ou seja, se eu prestar serviço, eu sou segurado obrigatório. Se eu sou segurado obrigatório, em regra, estou filiado à Previdência. Agora, qual o problema? E se ele não estiver pagando? Em regra, ele está inadimplente. Será que ele não tem direito a nada? Eu defendo uma outra teoria, porque assim, o pau que bate José tem que bater em Joaquim. Se a Previdência abriu o leque e falou, olha, todo mundo que trabalha de forma remunerada é segurado e tem que me pagar, e ela está indo atrás disso, esse cara tem que ter a proteção previdenciária. Inadimplente ou não. Tá? São duas coisas diferentes. E é aquela história. O Zé, franela, chega lá na doutora que está com sono, né, sério? Chega lá e fala assim, oi, tudo bom, doutora? Fiquei sabendo que a senhora mexe com os previdenciários aí, feia. Sou franela aqui, olha os carros aqui na Paulista, todos nos arredor. Trabalho uns 35 anos, a senhora aposenta eu, tem como aposentar? Tem, o senhor pode aposentar, sim, você tem todo direito. Ah, como é que eu faço? Não, o senhor traz documentação aqui, vou cobrar tanto do senhor, vou te aposentar. Mas eu tenho direito mesmo? Tem, o senhor é segurado, o senhor tem direito. Ah, então tá bom, então. Vamos assinar o contratinho? Não, vou pensar um cadinho. Falar lá em casa com a velhinha que manda nessas paradas de dinheiro aí. Beleza. Ele sai de lá e vai pro INSS. Ele não vai falar com a velhinha. Quer economizar o dinheiro da advogada. Chega lá e fala, oi, tudo bom, feia? Vim aqui aposentar. Porque na época dos ex-presidentes lá, do Lula, falou que eu podia aposentar em 15 minutos. Tá os RG aqui, vou cronometrar o tempo. Tá rindo o que, feia? Trabalha. A mulher vai lá, puxa no sistema e não tem nada. Ele não existe no sistema. Vira para ele e fala, ó, seu Zé, infelizmente, o senhor não vai ter direito a nada porque o senhor não é segurado. Ó, não sou? Não, o senhor não vai aposentar. E se eu der meia hora para a senhora aposenta? Eu aumento em dobro? Não, o senhor não tem direito. Obrigado, então. Sai de lá, volta na advogada. Essa hora que essa cara de sono da senhora aí, pensa que fala as coisas enganando esse povão do meu Deus. Vim aqui com maior desunidade. A senhora falou que aposentar, fui lá nos PS falou que não aposento nada. O senhor foi no NPS? Foi. Não aposentou? Não. Ah, então tá bom.
E ele falou que eu não tenho direito. Não, o senhor tem direito sim, porque o senhor é obrigatório. Está lá no artigo 9º, decreto 3048/99, no artigo 11 da 803, no artigo 12 da 812. Ah, então tá bom, então. Vamos assinar o contratinho? Vou pensar um cadinho, agora vou lá em casa falar com a vem de verdade. Volta no SS. Tudo bom, Fê? Voltei. Seguinte, agora vai ter que ser igual os McDonald's, tá ligado? É 15 minutos, senão vai pagar os dobro. E eu sou os obrigatório. Ah, o senhor é obrigatório, verdade. Só um momentinho. Quanto tempo o senhor trabalhou? Uns 35, 36 anos assim, mais ou menos, feio. Aposenta eu. Um momentinho. Vai lá e faz o cálculo. Se o senhor me pagar 1.215.043 que é os 35 anos de atraso que o senhor está, mais as multas, taxa Selic, o senhor está aposentado. Quanto? 1.200.000. Deixa penduradinho aí. Já volto. Filho da égua. Doutora do inferno. Eu sempre trabalhei, nunca devi nada para ninguém. A única coisa que eu tenho na minha vida é meu nome. 57 anos de idade, nunca tive nome sujo na praça. Conheci a senhora de manhã, já estou devendo mais de R$1 milhão. Desgramada. O que aconteceu? Não, eu fui lá, falou que eu sou os obrigatórios, bendita palavra, os obrigatórios ferrou eu. Não, vem cá, seu Zé, vamos lá. E aí o advogado leva, chega lá e fala, ó, ele é obrigatório. E eu quero esse benefício aí, não quero não. Não, eu quero esse benefício. Só que eu quero esse benefício da seguinte forma, depois a gente vai discutir isso um pouco melhor. Eu quero esse benefício nos termos da súmula vinculante 08 do Supremo Tribunal Federal. Combinado com o artigo 4º da emenda 20. Carlos, não entendi nada. Bom, a súmula 8 do Supremo Tribunal Federal trata da contribuição social previdenciária e da prescrição. Como contribuição social previdenciária é tributo, o prazo prescricional é de 5 anos. O artigo 4º da emenda 20, aplicado de forma analógica para o regime geral, fala que até que venha a lei editar o que é tempo de contribuição é igual ao tempo de serviço. Então, eu quero essa aí. E mais um detalhe, eu quero isso através da consignação em pagamento do artigo 115 da Lei de Benefício. Pode? Pode ou não? Pode. Então, ele vai pagar o que ele está devendo, usando o próprio benefício. Ah, Carlos, e se tiver um entendimento que ele vai ter que pagar todo o período? Tudo bem, ele vai pagar todo o período usando o próprio futuro benefício, descontando de 0 a 30%, e não 30%. Ficou uma regra meio assim, o desconto é 30%, é até 30%. Então, brincadeiras à parte, é mais ou menos isso que o especialista consegue fazer. Lógico que aqui a gente fez um teatrinho, não é tão simples assim, né? Mas é só para vocês terem uma noção. E aí eu trouxe 2 julgadinhos para vocês, só para vocês verem. Está lá, ó. Vou ler. Comprovado nos autos que o Decúdios trabalhou durante os últimos anos de vida na condição de individual, ou seja, autônomo, admite-se a inscrição pós-mortem. Nesse caso aqui é um pouco pior. O cara já tinha morrido, foi a viúva dele lá pedir. Né? Quase que a pensão do morto-vivo. Para fins previdenciários ela consegue fazer isso? Consegue. Então se eu consigo fazer isso para o morto, gerar pensão, para o vivo, será que eu consigo? Opa! E aí? Possibilidade de descontar do valor dos benefícios, contribuições não recolhidas. Tem mais julgados? Tem. Tem sim. Só que o que eu quero que vocês vejam é que pode. O não faz parte da vida do advogado. Eu só existo pelo não. Nenhum advogado previdenciário existe pelo sim. Porque ninguém chega lá no meu escritório assim, doutor, fui lá, recebi os benefícios previdenciários nos teto máximo, tá tudo beleza, ficou em 15 minutos mesmo, entendeu? O senhor pode fazer alguma coisa por mim? Não. Aí eu vou ter que dar um não. Não posso. Ele só vem me procurar quando ele toma um não previdenciário. Então, em direito previdenciário, a gente costuma brincar, tudo são teses. Eu lembro do professor Arismar, há um ano atrás, mais ou menos, falou, pô, Carlão, entrei com um monte de ação de teto, estou me estrepando, estou perdendo tudo, porque os tribunais não estão entendendo. Eu falei, Arismar, eu acho que vai mudar. Ele falou, eu também acho, mas vamos esperar. Vem o Supremo e mudou. E agora? Está ganhando tudo.
Então, direito previdenciário tudo é tese. Quando a gente interpôs a primeira ação de aposentadoria especial, quando eu escrevi o primeiro artigo de aposentadoria especial do servidor público, lá em 2001, eu cheguei a ser chamado de louco, me chamaram de louco. Isso é impossível. Outros professores falam, você é louco, bobão, isso aí não dá certo. Quando saiu a primeira aposentadoria especial, eu falei, ó o louco aqui, bobo. Saiu a segunda, a terceira, 500 aposentadoria especial depois, veio o mandado de junção 721, deu ganho de causa e agora é ponto pacífico. Mas lá atrás era impossível. Então, previdência tem muito isso. As pessoas têm que começar a acreditar. Então, não dá para fazer por fazer, fazer nas coxas. Tem que fazer sabendo. Sabe o que está fazendo, vai dar certo. Beleza? E aí, para isso, me abre outro tema. Né? Tema específico ali do professor Rodrigo, que hoje não está aqui compondo a mesa. Está saindo o livro do Rodrigo, até desaposentação. A gente diverge um pouquinho, né? Meu irmão do coração ali, mas tem uma novidade aí. Desaposentação versus desconstituição. Eu defendo a desconstituição. O professor Rodrigo defende a desaposentação. Carlos, o que é desaposentação? Desaposentação, segundo a doutrina, é o ato de renunciar ao benefício. É a volta do estado anterior, ou a volta ao estado ou para o estado anterior. E aí começa o meu primeiro problema, a meu ver. Se eu estou renunciando, eu estou abrindo mão do benefício. Não, é renúncia, mas não vai abrir mão. É renúncia, mas não é. Bom, então por que chama de renúncia? Não sei. Bom, vai voltar ao estado anterior. Não, vai voltar ao estado anterior, mas não assim tão anterior. Bom, então como assim? E aí começou os problemas. A desaposentação, a ideia é, a pessoa desaposenta para contar um novo tempo, normalmente, para poder se aposentar de uma forma melhor. Qual o problema que eu estou enfrentando, que os advogados enfrentam? É que o Poder Judiciário, quando aceita a desaposentação, ele está entendendo que tem que devolver o dinheiro, não é isso? E tem que devolver por quê? Porque eu estou falando de renúncia, estou falando da volta do estado anterior. E para recompor o estado coante, eu tenho que recompô-lo devolvendo o dinheiro aos cofres. A desconstituição, na verdade, é um pouco diferente. A desconstituição, ela quebra o ato jurídico, ou fato-ato. Fato, acontecimento, ato, ação. Quebra o ato. O que isso quer dizer, Carlos? Quando eu quebro o benefício, eu vou para frente. Quando eu renuncio ao benefício, eu vou para trás. Efeito ex tunc, bate na testa, vai para trás. Efeito ex nunc, bate na nuca, vai para frente. Não entendi nada que você está falando, careca. Fala de novo. Assim. Samanta está aí? Não, né? Não está, então posso falar. Bom, suponhamos que... Deixa eu ver. Cadê? A Silvia, que está quietinha, olhando para o canto, olhando para o Marco. Eu e a Silvia é casada, né? Eu não, mas a Silvia é. Eu estou no terceiro casamento. Eu e a Silvia casamos. Daí, na noite de núpcias, eu nunca tive nada com ela. Na noite de núpcias, eu chego no quarto, ela tá com aquele penhoar esvoaçante, com um lençol de seda por cima. Falo, Silvia, você é tudo que eu queria, meu amor, minha vida. A hora que eu levanto o lençol, tem alguma coisa estranha lá que não era para ter. Falo, que isso? O que isso está fazendo aí? Ela falou, sempre tive isso. Mas eu nunca vi. Eu sei esconder. Não, meu Deus, saiu correndo do quarto. No outro dia, contrato um advogado para fazer anulação desse casamento, com essa aberração. Não a pessoa, o casamento para mim. Né? E sem falar que eu sou homofóbico também, pelo amor de Deus, essa história de politicamente correto também, né? Não é isso, tá? Beleza, e o casamento é anulado. Os efeitos do casamento vão retroagir ao quê? Ao marco zero, como se ele nunca tivesse ocorrido. O estado anterior foi reposto? Foi, né? Isso é mais ou menos desaposentar. Posso casar de novo? E vai ser primeiro casamento? Primeiro um novo casamento, não é isso? Porque o outro foi anulado, é como se eu não fosse casado. Agora casei com a Silvia, beleza. Levantei o lençol, estava tudo certo, nos conforme. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Já nem olhava mais para ela. Só nos controles remotos. Agora o telecine está liberado. Essa semana.
passando um filme bacana. Olha lá. E ela vai cansando, ela fala, não quero mais ser careca, Marcos Valério. Quero divórcio. Tá bom, filha, vamos divorciar. Nós divorciamos. Eu voltei a ser solteiro? Eu sou divorciado, eu posso casar de novo? Só que vai ser o quê? Segundo casamento. Isso é desconstituição. São diferentes? São. Na desconstituição eu quero quebrar o ato. Na desaposentação eu quero que o ato desapareça como se ele nunca tivesse existido. E aí o problema da devolução. Qual outro problema que eu tenho? A devolução de 30%. Quem falou que é 30%? Como eu disse, é até 30%. O STJ está sinalizando para descontos de 10% a 15%. Só que aí uma dica técnica para todo mundo que está fazendo desaposentação, aí ou desconstituição, vai ter que colocar na ação, vai ter que colocar na inicial o quê? Lá, no último pedido sucessivo. Que seja desaposentado com a devolução dos valores de até 30%, como último pedido sucessivo. Sabe por quê? Sétima, oitava e nona turma do TRF fala assim, tem direito a desaposentar, mas para desaposentar tem que devolver. Já que você não pediu para devolver, julga improcedente a ação. Nossa! Então, vai ser um pedido meu sucessivo, que eu vou ganhar uma parcial procedência e vou continuar recorrendo. Mas pelo menos já garanti alguma coisa. Obviamente que fazendo o devido cálculo. Por que fazer o cálculo? Porque nós temos aqui em São Paulo alguns casos bem complicados. Pessoas que não fizeram o cálculo previdenciário e sabe o que aconteceu? O benefício ficou num valor menor e o cara desaposentou de 2.000 e caiu para R$1.100, R$1.200. Pelo amor de Deus, porque nós temos uma coisa que nem todo professor ensina, nem todo livro traz, chamado mínimo divisor. Artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9876 de 99. Ele traz uma regra de transição que coloca um mínimo divisor que altera profundamente a fórmula do cálculo da aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial. Então, todo mundo que for fazer desaposentação tem que conhecer cálculo, tem que saber fazer mínimo divisor. Se não souber, estamos perdidos. Nós temos aqui alguns alunos matemáticos, professores de matemática, inclusive o Will, né? Que vivem apontando erros crassos. Esse é um deles. O advogado não sabe fazer o cálculo. E direito previdenciário, se eu não souber fazer cálculo, eu não entro com o processo. Porque eu vou fazer um desserviço. Tá? Então, primeiro, aprenda a fazer o cálculo, que é simples. Depois vai brincar de fazer a ação. Beleza? Bom, outra coisa que eu quero passar para vocês rapidinho, e é bem rápido mesmo, eu já vi que o meu tempo está estourando, é tanta coisa, eu estou pulando aqui, é a questão da perícia médica. Eu estava conversando muito com o Dr. Carlos, não sei nem se ele vai abordar isso hoje, mas a questão da perícia médica de 2 minutos, da perícia médica mal feita, da perícia médica feita por não especialista, da não presença do advogado na perícia médica. O advogado não é parte essencial do processo? Se o ato processual for realizado sem a presença do advogado, não há quebra do devido processo legal? Então, por que não deixam o advogado acompanhar a perícia médica? Resolução 1934, Código de Ética Médica. Diz lá, o sigilo paciente-médico é do paciente e não do médico. Então, o que eu vou fazer? O meu cliente vai dar uma declaração abrindo mão do sigilo médico-paciente em favor do patrono, ou seja, do advogado. Vou poder acompanhar? E vai ter algum crime ético da parte do médico? Não. Agora, e se o médico não deixar eu acompanhar? O que eu faço? Abertura de processo administrativo disciplinar junto ao CRM, por quebra do Código de Ética Médica. Temos que fazer? Temos. Então vamos parar com isso, né? De, ai, tadinho, 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 e a gente não defende nada. Vamos começar a defender realmente as pessoas, mas sabendo o que eu estou fazendo. Ah, preciso de um especialista. Não me dá o especialista. Ah, estou com um problema no túnel do carpo. Daí marca lá a perícia com o ginecologista, que entende tudo de túnel, mas não do carpo.
turno do carpo é aqui. Senta aqui, põe uma perna aqui, outra perna aqui. Não, filho, é aqui a dor. Desculpa aí. E não é assim que acontece? Vai com problema na válvula mitral, é um pediatra. Neném, tudo bom, bebê? Quer pirulito? Quer pirulito? Você vai passar por perícia médica, eles não pedem exames complementares, gente. Perícia, fenômeno multidisciplinar, fenômeno holístico. A perícia tem que ser composta por outros elementos que não só os elementos médicos. Por exemplo, decreto 3.298. Decreto 3.298. Ele trata da reabilitação profissional. Diz lá que a reabilitação profissional nos benefícios previdenciários, deverá ser precedida por avaliação médica. E ele elenca médica, psicológica e assistencial da assistência social. Se não tiver isso, não foi reabilitado. E aí não pode cancelar benefício. Então, na minha inicial, quando eu vou pedir um restabelecimento de auxílio, ou vou pedir a concessão do auxílio, eu vou falar o quê? Olha, que permaneça em auxílio até devido à reabilitação. Não é aquela reabilitação que a INSS quer fazer, a reabilitação correta. Ah, Carlão, mas eu peço isso, faz a perícia e o perito coloca lá, quesito 1, prejudicado. Quesito 2, parcialmente prejudicado. Quesito 3, prejudicado totalmente. Quesito 4, vídeo de conclusão. Conclusão, prejudicado. Daí o advogado faz o quê? Repeticiona pedindo esclarecimentos, não é isso? E aí ele fala, vide laudo. O laudo é prejudicado? Não. 435 do CPC, 435 do CPC, excelência, pelas ordens. Invocamos aqui o 435 do CPC. Eu quero esclarecimento do perito em audiência. Em audiência. Para tanto, eu formulo os quesitos. Agora eu quero ver se em audiência ele vai falar prejudicado. Vai? Não, né? O buraco fica mais baixo. Ah, quer impugnar o perito? 421 do CPC. Lhe falta competência técnica. O advogado tem que saber. O juiz, e aí eu vou citar o Bedak aqui, o professor Bedak, desembargador do TJ aqui, o Bedak falava assim, Carlos, o juiz ele vê a Constituição e fala aham. Ele vê a CLT, ele fala aham. Né? Ele vê a lei previdenciária, ele fala aham. Mas ele vê o CPC, ele faz aham. Então, vou citar o CPC. Vou impugnar pelo CPC. Lhe falta capacidade técnica ou técnica. Mas temos que fazer isso, senão não adianta. Gente, eu sei que tem muita coisa para falar, mas meu tempo acho que já explodiu. 5 minutos. Tem 5 minutos, bom. Então dá para falar mais um cadinho. Bom, outra coisa. Só para finalizar, estava vendo aqui amigos que acompanharam aí a jornada do 5º Constitucional do Sodero, né, o Rodrigo, Arismar, Marco, Carlos Alberto Pereira de Castro, doutor Edson, e estava pensando, né, como a OAB é forte, né? Não só a OAB do Estado, a OAB nacional, que hoje, graças a Deus, faço parte, através aí de um apoio muito grande aí dos colegas que me levaram para o Conselho Federal. Então, estou lá na Comissão de Seguridade Social do Conselho Federal, assumi semana passada, estou bem feliz e tal. Mas eu queria que essa força da OAB refletisse em vocês. Que o brilho da ordem fosse para vocês. Né? Lembrando que o advogado não ganha salário, ele ganha honorários, que vem de honor, ou honra, pela honra da justiça. Então, quando você vai lá, você vira a espada e o escudo. Meio que Harry Potter, sabe? Spectrum Patronum, faz aquilo lá. Mas você tem que ir. O advogado não chega, ele chega chegando. Qual é? Está defendendo o cliente? Ele é barreira. Barreira intransponível. Intransponível, pelo amor de Deus. Né? Eu quero que vocês tenham isso. Eu sempre brinco em todos os cursos. Se eu salvar uma alma dessa, um desse aí, fala assim, agora eu sou advogado. Shazam! Beleza! Porque eu sofri esse Shazam. Eu não acreditava, quando eu comecei há, sei lá, 20 anos atrás, essa história de saber o que eu queria ser. Quando eu vi, meu pai é advogado, meu avô era advogado, família de advogado, sobrinho advogado, tudo advogado, irmãos advogados. Eu falei, pô, mas será que o advogado é isso tudo mesmo? E depois que um dia eu vi a OAB chegando lá em São José dos Campos, né?
deu um problema entre o juiz e o advogado, eu estava nessa época, eu estava do outro lado da força ainda, eu acompanhei o problema, e a prerrogativa, teve um problema lá, deu ordem de prisão para o presidente da OAB da cidade, o presidente deu ordem de prisão para o juiz, e foi um inferno. Daí chega a PM para resolver o problema, soldado da PM, qual o problema? Então, eu sou o presidente da OAB, eu dei voz de prisão para o juiz, ele é o juiz, deu voz de prisão para mim. Ah, é? Só um momentinho aí. Sargento, pelo amor de Deus, vem pra cá voando, filho. Chega o sargento. Pois não, autoridade você faz. Ah, eu sou o presidente da OAB, ele é o juiz, nós se prendemos. Oh, vocês estão presos os dois juntos? É. Um momentinho. Tenente, pelo amor de Deus, vem pra cá. Chega o tenente, barro branco, sabe tudo de direito, já entra no quarto ano da faculdade. Pois não, que posso ajudar? Meu filho, nós se prendemos, resolve. Ah, o que o senhor sugere? Já perguntou assim. Vamos pra delegacia. O advogado, o presidente da OAB, falou assim, que viatura eu vou? O juiz falou, de viatura eu não vou. Beleza. Vai todo mundo para a delegacia, cada um nos seus carros. Chega lá na delegacia, aquele fuá, servidores, advogados, e o delegado lá, no meio. E aí eu estava lá, nesse dia eu estava lá. Os meus alunos sabem que eu vou poupar algumas coisas aqui. Estava lá, e aí eu vejo 3 caras de terno preto, camisa branca, gravata preta, parecia MIB. Entrando, os caras entrando assim. Nós somos a OAB, qual o problema com o nosso membro? Eu falei, quem são esses caras? Eles são a prerrogativa da OAB. Eu falei, e aí? Prerrogativa! Eu falei, nossa, tipo crucifixo mesmo, assim. Virou pro delegado e falou assim, qual o problema com o nosso membro? O delegado falou, aqui não tem problema, tem solução. Eu falei, eita! Toca o telefone, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Presidente do tribunal, educadamente pedindo para o presidente da ordem revogar a voz de prisão. Né, revogou a voz de prisão, em deferência imediata ao juiz também, e aí acabou. No outro dia sai no jornal da região, né, advogado prende juiz, uma foto do advogado assim, que tinha 1,5 m, mas assim, e o juiz assim. Falei, caramba, meu, esses caras são bacanas, chega e fala, eu sou a OAB, gostei, esses caras que eu quero ser. Mas aí, ali eu vi o verdadeiro poder da ordem. A ordem não é a OAB é cada um de vocês, que juntos formam a ordem. Separados nós não somos nada, juntos nós somos a ordem, a maior entidade de classe do Brasil, a maior entidade e a mais respeitada. Portanto, sejamos a ordem. Gente, obrigado!